tireoide tem como função principal no corpo cuidar do metabolismo basal, manter você vivo. E esse metabolismo basal é refletido pela temperatura corporal. Ou seja, em última análise, a tireoide tem que manter a sua temperatura corporal em 36,6. Quando você acordar amanhã de manhã, você pega um termômetro, baixa ele abaixo de 35, antes de você levantar, coloca ele na axila, deixa 8 minutos e tira. Se a temperatura estiver abaixo de 36,6, tudo indica que a sua tireoide não está otimizada. Esse é um trabalho feito de 40 anos de estudo pelo Dr. Brother Burns e, na minha opinião, é o melhor. Porque quando vai esperar o TSH subir, o TSH não é um hormônio da adenohipófise. O TSH não é um hormônio da tireoide, é um hormônio da adenohipófise. E a adenohipófise também vai envelhecendo com o passar do tempo. Então, esse mecanismo de feedback para pegar um hormônio que não é da tireoide é muito complicado. E na medicina brasileira, o que se usa, o médico do SUS, por exemplo, ele olha o TSH. Se o TSH estiver abaixo de 5, ele fala para o paciente ou o paciente que está na frente, você não tem nada. E esse paciente vai para outro médico, fica 10, 12 anos com doença de hipotireoidismo e ninguém faz o diagnóstico. Porque a tireoide produz 5 hormônios. Ela produz o T1, o T2, o T3, o T4, ela produz a calcitonina, que nós não vamos discutir aqui hoje. Então, o hormônio verdadeiro é o T3, que é a triiodotironina. A tireoide produz o pró-hormônio, que é o T4, que é a tiroxina. E esse T4 tem que virar T3 na periferia, principalmente no fígado, nos rins, no intestino. E muitas coisas proíbem disso de acontecer. Uma mulher que está tomando anticoncepcional, um indivíduo que está tomando beta-bloqueador, um indivíduo que está tomando estatina, um indivíduo que tem um cortisol muito elevado ou muito baixo por fadiga adrenal. Aqui são algumas, eu poderia continuar mais 100 coisas. Prejudicam a produção do T4 no T3. Então, a tireoide fez o trabalho dela e produziu o T4. O T4 não fazendo conversão em T3, o problema já não é de um hipotireoidismo lá da tireoide. É o que se chama hoje de hipotireoidismo tipo 2. Do mesmo modo que você tem diabetes tipo 2, onde você vai medir a insulina e ela está até aumentada, que a diabetes tipo 2 é causada por uma resistência insulínica a nível de receptor, o T4 pode não virar T3, ou mesmo virando T3. O T3 agora tem problemas de receptor. Vou dar um exemplo simples. Uma mulher que menstrua mais frequentemente que cada 25 dias, que tem um fluxo menstrual acentuado, tendo que trocar mods 2, 3 vezes por dia, e menstrua por mais de 4 ou 5 dias, a quantidade de sangue que ela perde na menstruação é substancial. E isso leva a uma queda do ferro. E o melhor jeito de nós medirmos ferro no sangue é a ferritina. Então, ela termina com a ferritina abaixo de 70. Então, uma mulher com ferritina abaixo de 70, ela tem um hipotireoidismo tipo 2. Por isso que é tão comum o hipotireoidismo nas mulheres. 10 a 15 vezes mais do que o homem. Uma das razões é porque a mulher geralmente tem uma ferritina baixa, porque ela menstrua. E o fato dela menstruar e ter a ferritina baixa, quando o ferro está baixo, pela perda de sangue na menstruação abundante, agora ela não tem condições mais de ter o T3, além dela não produzir T4 direito, que precisa disso, além dela não transformar o T4 em T3, agora o T3 não pode mais, Wallace, atuar a nível de receptor, porque para o receptor que está a nível de DNA, que está em todas as células do corpo, você vê a importância da tireoide, todas as células do corpo têm receptor para a triiodotironina, que é a T3, mas precisa da presença do ferro. Se a ferritina está abaixo de 70, é um exemplo que eu estou dando, essa paciente, vai ter um hipotireoidismo tipo 2. Se você ver hoje, o hipotireoidismo tipo 2 é mais comum do que o hipotireoidismo primário da tireoide, porque são dioxinas que interferem lá, são xenobióticos, o ar está contaminado, o solo está contaminado, a água está contaminada, e isso contamina os receptores, são chamados disruptores endócrinos, que vão lá e prejudicam
esse hormônio T3 atuar no seu receptor a nível de DNA.